Então, estou começando a gravar. E aí depois o pessoal que ou vai chegando assiste depois, né? Que a gente já está esperando aqui há uns 10 minutos, né? A gente foi olhar o horário de início da aula. Vamos começar. A gente hoje vai tratar de vícios redibitórios. É a nossa temática hoje. A gente está dando continuidade ao que a gente vinha trabalhando, né? Os vícios redibitórios, eles estão regulados nos artigos 441 a 446 do Código Civil. Então, está ali regulado, né? Nesse ambiente. E eles são muito importantes, apesar de ter um nome que soa diferente para a gente, redibitórios, né? Eles, na realidade, se referem a vícios ocultos, vícios que não são conhecidos pela pessoa que adquiriu determinada coisa. E aí a gente vai ver os direitos que essa pessoa tem em face do descobrimento desse vício, certinho? Na verdade, quando a gente trata de vícios redibitórios, o que se tem é a função de proteção. A proteção de quem? De quem adquire, né? É, em razão de questões que podem estar ocultas no momento da aquisição. Então, vícios desconhecidos no momento da aquisição. Então, aquele que está comprando aquela coisa, seja móvel ou seja imóvel, né, e que desconhece um vício, um problema que ela tenha, né, ele não poderá ficar prejudicado nessa questão. E daí a gente falar nos vícios ocultos ou redibitórios e nos direitos que esse sujeito tem em face dessa situação, ok? Então, a finalidade desse instituto é justamente proteger o adquirente, né, em decorrência desses vícios ocultos e escondidos, tá? Agora, o que são os vícios redibitórios? Né? É um defeito oculto para quem? Para quem adquire a coisa, e esse defeito oculto torna essa coisa imprópria para o fim que ela se destina. Então, esse problema que ali se faz presente, né, faz com que você ou não possa utilizá-la de forma alguma, ela fica completamente inutilizada, né, ou há uma redução, uma diminuição, né, do que ela pode fazer, né, e isso leva, né, na realidade, a você ter uma situação que não te atende na plenitude, né? E o que é importante? Que esses defeitos não sejam do conhecimento de quem está adquirindo aquela coisa. Ele não pode conhecer, porque se ele conhece, deixam de ser ocultos, eles passam a ser as claras, tá? Então, vício redibitório é, na realidade, um defeito oculto, escondido, que o adquirente não tem conhecimento, que vai fazer com que aquele bem que ele comprou, que aquele bem, aquela coisa que ele adquiriu, se mostre imprópria para o fim que ele tinha, né, ou que tenha uma redução de capacidade para atender a necessidade que ele tinha, né? E fundamental é que não se tenha o quê? Conhecimento da existência desse vício no momento da aquisição da coisa, tá? Então, a gente vai ter esse vício por ele ser oculto e ele vai levar ou a redução do valor, né, ou a utilização daquele bem. Essa é a ideia. Inutiliza o bem, reduz a utilização, né, e isso é prejudicial para ele, tá? Agora, vamos imaginar que o vendedor soubesse desse vício e o tivesse comentado com o adquirente, tá? E aí o adquirente mesmo assim quis comprar. Nesse caso, a gente não tem mais o vício oculto, ele deixa de ser oculto, porque foi informado ao adquirente. Então, não há que se falar em vício oculto, em vício redibitório, né? Agora, se o adquirente não sabia desse vício e adquiriu esse produto com vício, né, independente da boa-fé ou da má-fé do vendedor, o vendedor vai responder. Essa é a ideia, né? Se o vendedor da coisa soubesse, ele teria o dever de informar, com base no princípio da boa-fé objetiva, né? Agora, se ele não soubesse, isso não muda nada, porque a finalidade desse Instituto dos Vícios Redibitórios é a proteção de quem adquire a coisa. Então, independente do vendedor saber ou não saber,
tem informado ou não tem informado, né? O adquirente ele está protegido, ele tá com uma cobertura em face, né? Desse Instituto dos Vícios Redibitórios. Tá? A lei trata diferente se o vendedor agiu de boa fé ou de má fé, sim. Se ele agiu de boa fé, ele não sabia da existência daqueles vícios e ele vendeu o bem assim mesmo, ele vai responder exclusivamente pelo bem que ele vendeu, mais nada. Então, se o adquirente quiser a devolução do valor gasto, poderá ter, mas nada além disso. Agora, se o vendedor agiu de má fé, o que a gente vai estar diante de que situação? Né? Como ele agiu de má fé, tentando induzir a erro o adquirente, além do valor da coisa, ele poderá ser condenado a ressarcir perdas e danos. Então, aquele vendedor de má fé ainda pode levar a questão de indenização de perdas e danos. E aonde é que a gente tem isso? No 443. Então, se a gente pega o 443, a gente tem lá: se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Então, a penalidade por ele ter agido de má fé é indenizar por perdas e danos, danos que sejam efetivamente comprovados. E aí o artigo 443 continua: se não o não conhecia, então somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então, se ele não agiu de má fé, se ele não conhecia o vício oculto existente, né? Ele agiu de boa fé, ele realmente não sabia desse vício, ele responde pelo valor do contrato em si, nada além disso. Então, essa é a ideia, certinho? Se a gente for olhar, na verdade, quais são os requisitos, né, para a configuração desse Instituto Vícios Redibitórios, né? Primeiro, né, os defeitos devem ser o quê? Escondidos, ocultos, né? E um homem médio, ele não pode ter condição de identificar esse defeito, né? Então, vai ter que depender da utilização da coisa para que você possa identificar esse defeito, né? Segunda condição, segundo requisito que a gente tem, os defeitos, né, eles devem levar a um prejuízo da utilização da coisa, né? Para quê? Oi, José, tudo bem? João, tudo bem? Tá de lado. Estamos aqui em vícios redibitórios, tá? Certinho? Tem nada a ver hoje com divórcio. Nem tem nem como de brincadeira apresentar isso. Ok? Então vamos lá, continuando. Né? Então nós falamos que os vícios redibitórios são vícios escondidos, ocultos. O adquirente, no momento de comprar, ele não identifica a existência desse vício, mas depois ele identifica, então ele tem direito de ter ou a redução do valor da coisa ou a restituição integral do valor. E para que se faça presente o instituto, né, a gente tem que ter o quê? O defeito ser efetivamente oculto, isto é, não verificável, né, por um exame superficial do homem médio, né, uma pessoa média da sociedade, não é um especialista naquela coisa, tá? Esse defeito deve prejudicar a utilização da coisa, ou pelo menos desvalorizá-la. Então, leva à desvalorização ou afeta a chamada prestabilidade, reduzindo a utilização da coisa. Tá? O adquirente não pode conhecer esse defeito, porque mesmo que ele tenha um vício, se o adquirente sabia, não há que se falar em vício oculto, era um vício já conhecido. Né? Um outro detalhe, em regra, né, o defeito ele tem que existir no momento da alienação. No momento que está havendo o negócio envolvendo esse bem, né, a gente parte do pressuposto que o defeito, desculpa, existia, mas era desconhecido ali. Se for depois, né, a gente tem uma situação mais excepcional, né? Ela vai afetar o patrimônio em si, né? A ideia é que seja sempre no momento da transmissão, né? No momento em que haja aquisição daquele bem. A gente tem uma exceção que diz respeito a contrato de consumo, né?
porque o CDC permite vício superveniente, o Código Civil não permite, tá? Essa é a ideia, né? O que não pode mesmo no CDC é que aquele vício seja causado por ato do próprio adquirente, né? Por ele ter usado de uma maneira equivocada, inapropriada, e dali veio o vício, não, né? Independente disso. Se a gente for pegar só direito civil, o que vem nos artigos 441 a 446, o defeito, ele em regra deve existir quando a coisa ela é alienada, né? E ser não conhecida pelos sujeitos ali envolvidos, tá? E a gente vai encontrar a utilização dessa possibilidade de vícios redibitórios aonde, né? Pode ser em doação, com encargo remuneratório, e pode ser em todos os contratos que também tenham natureza comutativa, né? E a gente vai partir aí do pressuposto que tem obrigação de lado a lado. Essa é a ideia. Agora, por que essa matéria, vícios redibitórios, ela é bastante cobrada em provas, não só da OAB, mas de concurso, né? Ela é cobrada por conta da questão da decadência e das ações que você pode ajuizar para tentar consertar o vício, tentar consertar a relação jurídica que foi estabelecida ali pelas partes. As ações que podem ser feitas em caso de ocorrência de vício redibitório, elas se chamam de ações edilícias, tá? Uma ação edilícia, historicamente, vem de edil, que é construção, tá? Só que essa denominação não é perfeito, porque o vício pode estar numa coisa móvel, pode estar, por exemplo, num automóvel, né? Então, não precisa ser só em imóvel, né? Então, quando a gente procura conceituar o que é uma ação edilícia hoje, a gente fala de que maneira? Uma ação edilícia é aquela ação em que se busca, né, o ressarcimento gerado por um vício redibitório, por um vício oculto, tá? Então, as ações edilícias servem para isso. E quais são as ações edilícias? São duas somente. Uma que busca a rescisão, o desfazimento do contrato, e outra que busca a redução do preço pago. A gente tem essas duas ações como possíveis. A primeira, a gente chama de ação redibitória. Então, a ação redibitória é aquela, né, manejada pelo adquirente, né, buscando o desfazimento do contrato. O que ele quer, na verdade? Ele quer voltar ao status quo ante. Ele quer voltar à situação existente antes da celebração do negócio jurídico. Ele quer se apresentar antes, tá? Isso aqui acontece, por exemplo, quando há perda da coisa, né? Se aquela coisa se perdeu, você compra determinado animal, vamos pensar em gado, e depois se descobre que aquele animal continha, né, um vírus, para a gente estar pensando no momento que a gente vive, e esse vírus acabou levando aquele gado à morte, tá? Você pode ver isso como um defeito oculto? Sim. Agora, tem como devolver essa coisa depois do animal morto? Não. Você vai receber o valor de volta, só que você não devolve. Agora, se for um automóvel que tinha um defeito de fabricação oculto, né, você pode receber o valor de volta e devolver o automóvel, tá? Então, a exceção que a gente tem vai dizer respeito aqui à doença dos animais, de resto, não, tá? Então, a ação redibitória é aquela ação que busca o retorno ao status quo anterior, antes, né? Você vai devolver a coisa adquirida e vai receber de volta, em regra, o valor pago. E aí a relação das partes retroage, ficando no estado de coisas anterior, tá? A única possibilidade de você não ter a devolução da coisa é quando é o animal que morre, né? Que aí você não tem como devolver. Não teria sentido devolver o animal já morto. E aonde é que a gente tem essa ação prevista? No artigo 441 do Código Civil. Então, se a gente pegar o artigo 441, a gente vai encontrar o seguinte. Aqui. Só afasta aqui do vento.
a coisa recebida, em virtude de contrato comutativo, pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria a uso a que é destinada, ou que lhe diminua o valor. Né? Essa é a ideia. E aí, depois, aqui no parágrafo único, a gente tem: é aplicável a disposições deste artigo às doações onerosas. Então, foi daqui que eu tirei que o campo de aplicação dos vícios redibitórios são o quê? Contratos comutativos e doações de natureza onerosa, que é a remuneratória ou com encargo, que é uma matéria de doação que vocês ainda vão estudar. Então, a primeira ação possível é a chamada ação edilícia, aonde você busca o quê? O desfazimento do negócio jurídico com um retorno ao status quo anterior, né? Ao retorno da condição anterior. Você devolve, em regra, a coisa e recebe de volta o valor que foi pago. Tá? Agora, a segunda ação possível, a que vem no artigo 442, é a chamada ação estimatória, tá? Também conhecida como actio quanti minores. Por quê? Porque aqui você não pretende a devolução da coisa, você pretende obter uma redução, um abatimento no preço. Essa é a ideia, né? Nesse caso, essa ação estimatória só serve se a coisa existir. Naquele exemplo dos animais que faleceram em razão de doença, o que acontece? Né? Não cabe a ação estimatória, só cabe a redibitória, porque você tem que voltar ao status quo antes. Agora, a coisa ainda viva, a coisa concretamente existente. Você não quer desfazer o negócio, você quer reduzir o valor pago em razão da existência desse vício oculto na coisa. Então, o que você busca é a conservação do negócio jurídico, né? Mas com abatimento do preço pago. E esse abatimento ele tem que ser proporcional ao prejuízo que o vício oculto gerou, o déficit que aquele vício promoveu. Tá? E qual é a base da ação estimatória? É o princípio da conservação dos negócios jurídicos. Então, eu vou buscar que aquele negócio jurídico permaneça válido, mas eu vou tentar conseguir um abatimento no preço, porque é o mais justo, em razão da existência daquele vício oculto. Agora, quem vai arbitrar esse valor? É o juiz. E quem vai escolher se ajuiza uma ação redibitória ou se ajuiza uma ação estimatória? É a parte adquirente, é aquele que está com a coisa e que está sofrendo efetivamente o prejuízo. Tá? Essas são as duas possibilidades que o direito civil traz. A primeira no 441, que a gente leu, e a segunda no artigo 442, que a gente vai ler aqui, que diz assim, está aqui desse lado. Em vez de enjeitar a coisa, redimindo o contrato, pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Então, quando ele reclama o abatimento do preço, eu estou diante da ação estimatória, artigo 442. Quando ele quer desfazer o contrato, eu estou diante da ação redibitória, artigo 441. Tá? Essas são as duas ações edilícias possíveis no direito civil. Agora, se a gente fosse para consumo, direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor, a gente tem ainda uma terceira possibilidade, que só serve para direito consumerista, está lá no artigo 18, parágrafo 1º, que é o quê? A substituição do produto. Tá? O consumidor pode também, né, pedir um outro produto idêntico da mesma espécie, né, para substituir aquele que tem o vício oculto. Mas, de forma geral, no direito civil, não. Ou você rescinde, voltando ao status quo antes com a ação redibitória, ou você procura um abatimento do preço com a actio quanti minores, que é a ação estimatória. Tudo bem até aqui, minha gente? Eu fui claro ou não? Não, foi sim, professora. Mas esses vícios, só quando, por exemplo, ele é descoberto, né? Ele está em oculto no contrato, aí quando é Exatamente. descoberto, sim.
Você tem um defeito que ninguém sabia, e aí durante o uso você percebe aquela ocorrência. Por exemplo, você compra um computador e ele esquenta. E aí quando ele esquenta muito, ele desliga. E aquilo te atrapalha, porque você precisa estar conectado para exercer o seu trabalho. E com o computador que desliga, você toda hora perde. Né? Então, Ah, isso é um entendi. vício oculto. Quando você comprou, olhou, ligou, isso não aconteceu. Você só percebeu essa ocorrência durante o uso. Tudo bem? Agora, tudo bem. Como é que a gente, por exemplo, assim, saiba que de repente vamos direto ao direito do consumidor, ou se de repente temos que entrar com ação civil? Na verdade, o que acontece? Consumidor é uma parte do direito civil, só que é uma parte muito específica que fala de consumo. Então, se você tem uma relação que é de consumo, além da ação redibitória e da ação estimatória, você pode pedir o quê? A troca do bem. Agora, se não for de consumo, for uma compra e venda, pura e simples, sem ser de consumo, você comprou um imóvel, aquele imóvel, vamos imaginar que debaixo dele, no passado, tenha sido um cemitério. E que isso ou tenha sido um posto de gasolina, ou tenha sido um lixão. Isso hoje está te dando problema. Você não sabia, você não foi avisado. Né? Nesse caso, você pode optar ou pela redução do preço, que é a desvalorização. Você imagina se com um posto de gasolina. Você constrói um prédio, que isso hoje acontece a beça, no local que funcionava um posto de gasolina, isso desvaloriza o imóvel. Olha a questão ambiental. É Só que verdade. você não sabia. Né? Você morava em outro estado, você se mudou, você comprou aquele bem. Então, você pode buscar o quê? Ou o desfazimento do negócio, ou, né, a redução do valor pago. Não, você Ah, comprou aquele entendi. contrato de um particular, você não está numa relação consumerista. Diferente, por exemplo, se você entrou num financiamento imobiliário com uma construtora, porque ali você vai ter o viés consumerista. Mas no teu caso, não, você chegou, visitou, gostou e comprou. Tá? Então é direito civil só. Agora, se tiver relação de consumo, aí é diferente. Você pode também pedir o quê? A troca do produto. É o que a gente vê muito com geladeira, fogão, mais geladeira que apresenta defeito, e ar-condicionado, aí você pede o quê? A troca do produto. Então, para Ah, consumo, entendi. você tem esse terceiro caminho, a troca. Para o direito civil, são só os outros dois. Rescindir, que é a redibitória, ou abater o preço, ter o abatimento de preço, que serve para qualquer área do direito civil. Tudo Pô, bem, João? legal. Tudo bem. Certinho? Agora, o que tem de difícil nesses vícios redibitórios e que as provas gostam de pedir? É o que mais a gente vê. A OAB, então, pede à torta e à direita isso aqui. É a questão dos prazos, os prazos para você exercer esse direito de buscar ação edilícia, buscar a rescisão do negócio, o abatimento do preço. E por que isso é complicado? Primeiro, pela natureza que envolve essa situação. A gente aqui está diante de um caso de decadência, né? Decadência, não é prescrição. Aqui eu não tenho a perda da pretensão. Eu tenho, na verdade, né, uma situação que leva a perecer o próprio direito. Então, se a gente for pegar os artigos de decadência, por exemplo, 206, que a gente estudou no segundo período, vamos para ele aqui. A gente tem 207. A gente tem lá. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem. E aí, se a gente olhar, a gente aqui não tem identificação do que é decadência. A gente tem aonde? Ao longo do Código Civil. E a gente percebe que é decadência pelo que está escrito no 445, que fala que o direito do adquirente decai. Então, se eu for lá para o 445, eu vou encontrar o seguinte. Só eu consegui chegar lá com o vento. Eu viro a folha e o vento quer jogar lá para o outro lado. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço. Então, quando a gente pega a primeira parte do 445, está dizendo que o adquirente decai. O que significa esse decai? É um prazo de natureza decadencial. E o que significa isso? Significa que eu estou diante, eu já consegui um gancho para o divórcio, João.
É igual a divórcio. O divórcio não é um direito potestativo, basta um querer que o outro, coitado, mesmo que não queira, não tem jeito. Aqui também. É um prazo de natureza decadencial e por isso ele é um direito potestativo. Independe da opção. Se o adquirente quiser rescindir ou quiser o abatimento do preço, o vendedor fica como? De mãos amarradas, ele não tem como impedir, porque é um direito potestativo. Ok? É igualzinho divórcio, né? Tem jeito. Agora, é um prazo decadencial de natureza legal. Por que de natureza legal? O artigo 445 assim estabelece. Então, é de natureza Entendi. legal por isso. E o que significa ser um prazo decadencial de natureza legal? Significa que até o juiz pode conhecer de ofício. Isso vai estar lá nos artigos iniciais, diferente do divórcio, que o juiz não pode conhecer de ofício. Ele depende da provocação aqui da parte. A gente vai ter lá 210. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Tá? Então, é uma coisa que é interessante. É um prazo decadencial e, por ser um tipo legal de decadência, que vem lá no 445, o juiz pode conhecer isso de ofício dentro de um processo que discuta outras coisas. Vamos imaginar que a parte adquirente não tenha levantado a existência de vício redibitório, mas que uma perícia realizada constatou. O juiz pode sentenciar estabelecendo ocorrência de vício redibitório e determinar a restituição do valor da coisa, mesmo sem a parte ter requerido, que é uma matéria que o juiz pode conhecer de ofício. O que o legislador fez? Ele estabeleceu prazos diferentes para as coisas móveis, como um automóvel, e como um semovente, como o gado, que eu dei de exemplo também, e com outro prazo para as coisas imóveis. Se eu tenho um bem móvel, o prazo para que eu possa consignar a ocorrência do vício redibitório é de 30 dias. E se eu tenho um bem imóvel, né, é de 1 ano. Então, eu tenho isso: móvel, 30 dias, imóvel, 1 ano. Agora, como é que eu conto isso? Essa é a grande dificuldade, né? O termo inicial da contagem do prazo. Tá? O termo inicial, ele é contado como? Ele é contado da entrega efetiva do bem. Então, se eu estou diante de uma coisa móvel, a entrega efetiva do bem é a tradição. E se eu estou diante de um imóvel, a entrega efetiva do bem é com a emissão da posse. Então, móvel, eu tenho que ter a entrega física, a tradição. Imóvel, eu tenho que entregar as chaves para o sujeito entrar. Então, eu tenho a emissão na posse daquele bem. Essa é a ideia, né? O que o legislador quis fazer aqui é que o prazo fosse contado a partir do momento em que o sujeito adquirente passasse a ter aquele contato efetivo com a coisa, com o bem, né? Quando ele passasse a ter acesso a ela, para a partir daí sim poder identificar esse vício oculto. É por isso que eu não conto esse prazo da data de celebração em regra do negócio jurídico. Por quê? Porque ele pode celebrar hoje, mas a emissão da posse é daqui a 1 ano. Você pode celebrar hoje, mas a tradição ser daqui a 30 dias, 2 meses, 3 meses, né? Então, o prazo decadencial para que você identifique a ocorrência e reclame é o quê? 30 dias da tradição se é bem móvel e 1 ano da emissão da posse se é bem imóvel. Essa aqui é a ideia. E aí, se você... Diga, Crispina. Ela estava na ponte, ela. Estava na Aí ponte, né? caiu dela na internet. Quer perguntar alguma coisa? Agora Não? professor, interessante, hein? É bem isso cai aberto, esse detalhe. E aí eles colocam o quê? O prazo é contado do negócio jurídico? Não. É contado da celebração do contrato? Não.
É contado da onde? Bem imóvel da tradição, bem imóvel da emissão da posse. A gente conta é da onde? Do contato efetivo com o bem. Essa é a ideia. E aí no 445, a gente tem lá no início dele. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço, no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel. Aí vem contado da entrega efetiva. Contado da entrega efetiva, que é o que a gente está falando aqui. Contado da entrega efetiva. Por que contado da entrega efetiva? Porque é a partir daí que o sujeito tem contato com a coisa, seja móvel ou imóvel, para poder sim identificar a existência daquele vício redibitório, daquele vício oculto. Tudo bem até aqui, minha gente? Tudo bem, Bom, dando para aí vamos entender. explicar. O 445 ainda tem um finalzinho. Esse finalzinho é uma exceção. Tá? Ele traz uma exceção que é chamada traditio breve mano. Né? O que é a tradição, traditio breve mano? É uma tradição por mãos breves. É aquilo que você teve antes, mas não era o dono. Exemplo, vamos imaginar que a Beth vai viajar e ela não tenha carro, nem moto. E ela resolve pedir emprestada a moto do João. Certo, João? Vamos imaginar, nem vale a pena a gente discutir se você vai emprestar ou não, porque tem gente que carro e moto não empresta em hipótese nenhuma, nem para o filho, nem para a esposa. Isso dá até divórcio, né? Vai vir casos assim de brigas domésticas por conta dessa questão do empréstimo do automóvel para a família. Mas família, eu digo marido, mulher e filho. Vamos imaginar que o João empreste. Aí a Beth vai para Minas viajar. Aí ela volta. Ela volta 1 mês depois. Satisfeitíssima com o carro. Satisfeitíssima com a moto. E aí faz uma proposta para o João. João, eu gostei tanto que eu quero comprar. E o João vende a moto para ela. Vende o carro para ela. Minha gente, ela já esteve com o carro. Ela viajou com aquele veículo. Né? É correto agora ela ter o prazo começando a contar se ela teve contrato efetivo antes? Não. Então, o que se faz? Nesses casos de bens infungíveis, porque se é fungível não teria sentido. O prazo é pela metade. Então, se é um carro, ao invés de ser 30 dias, a Beth vai ter 15 dias para identificar um vício oculto. E se é um imóvel, 6 meses. É isso que fala o finalzinho do artigo 445. A gente tem lá, no final. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzindo-se à metade. Então, nesse exemplo que eu dei da Beth, que pegou o carro emprestado, foi viajar e depois o comprou, ela já tinha posse. Então, o prazo para ela alegar a existência de vício oculto é a metade do que a lei estabelece nas condições semelhantes. Significa que não será de 30 dias, será de 15. E vai ser contado da onde? Vai ser contado da data do negócio, porque ela já estava com bem. Então, é da celebração que eu conto. Então, aqui é uma situação diferente da situação anterior. Se o sujeito adquire o bem móvel ou imóvel e não estava na posse anterior, eu tenho prazo cheio, contado da efetiva posse do bem. Tradição se for móvel, emissão na posse se for imóvel. Mas se o sujeito já estava com bem antes, e aí celebra o negócio jurídico, eu conto da celebração do negócio jurídico e é a metade do prazo, né? O prazo cheio. Então, se o bem for móvel, é 15 dias. Se for imóvel, será 6 meses. Isso que o concurso pede, essa pegadinha. Se o sujeito não está na posse, eu conto do contato efetivo com o bem. Se ele estava na posse, é da data da celebração do negócio jurídico. Sendo que aqui é metade do prazo. Então, isso enseja a uma série de questões complicadas em concurso, para derrubar o aluno. Tudo bem, João e Cristina? É interessante, né? Tudo bem. É bem interessante. Dá É interessante, né? Então, aqui é na parte B do artigo 445, né?
É parte C. Do caput, né? Dele, A parte B que fala sobre... Sim. Se você pegar o finalzinho, ele diz Ah, assim, ó, tá. o artigo todo. O adquirente decai do direito de obter a redimição ou o abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se for imóvel, contado da entrega efetiva. É o que diz aqui. Agora vem. Se já estava na posse, esse final, a partir de se já estava na posse. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzindo a metade. Então, esse finalzinho, se já estava na posse, que é essa regra de exceção. Tudo bem, É João? impressionante. Espina é. Tudo bem. Certinho? Agora tem mais, esse artigo tem parágrafo. E quando a gente vai para o parágrafo primeiro, ele traz para a gente um conceito jurídico indeterminado, né? Caramba. Vício que, por sua natureza, só pode ser verificado mais tarde. Como é que a gente vai saber o que é isso? Não dá para saber. Né? Isso tem que ser verificado no caso concreto, através do juiz. Porque vício, pela natureza, que só pode ser identificado mais tarde, pode ser qualquer coisa. Então, não tem como dizer o que é exatamente. Então, no parágrafo primeiro, a gente tem lá, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência. Então, você vai ter que demonstrar. Vamos imaginar que eu tenho um vício oculto numa máquina de um automóvel. Mas aquele vício oculto ele só vai se manifestar depois de 1 ano e meio de uso. Né? Então, Ah, você pode colocar isso aqui, né? Aí você vai ter que ter uma perícia para determinar que aquele vício só se apresentaria 1 ano e meio depois. Né? E aí o juiz tem que dizer isso para que você possa, a partir dali, contar os 30 dias do bem imóvel. É essa a ideia que esse artigo traz. Então, só o juiz pode avaliar diante do caso concreto. Normalmente tem perícia, né? E aí você conta o prazo da onde? Da constatação. Aí você vai seguir o prazo que o 445 traz para todo mundo. Esse exemplo que eu dei do automóvel, aquele automóvel feito naquele lote, ele apresenta determinado vício oculto que se só manifesta depois de tantos mil quilômetros rodados, normalmente 1 ano e meio de circulação. 1 ano e meio já passou o período de 30 dias. Né? E aí você entra com uma ação, comprova a existência desse vício oculto, e aí você vai contar o prazo a partir de onde? Né? Da constatação desse vício. E aí você conta os 30 dias lá da frente. Tá? É uma situação especial que tem um cheque em branco, né? Porque só no caso concreto e através de um processo judicial é que você consegue a aplicação desse parágrafo primeiro. Tá? E depois no parágrafo segundo, a gente tem aqui a questão dos animais, né? Os animais eles são regulados por leis especiais. Então, é mais ou menos isso que fala o parágrafo segundo e tem, na realidade, um tratamento especial em razão disso. Tudo bem, minha gente? Até aqui? Sim ou não? Certinho? Tá? Não, sim, tá certinho, professor. Tá certinho? Tranquilo. Então, assim, essa situação final, ela tem vários detalhes, né, que aparecem em questões. Eu vou separar algumas questões para na semana que vem a gente tentar fazer. São questões Poxa, que legal. fazem você contar o prazo. E aí você tem as pegadinhas, porque primeiro você tem o prazo de constatação, para que depois você tenha o prazo para ajuizamento da ação. Então, naquele exemplo que eu dei do parágrafo primeiro que a gente está falando, né, vamos imaginar um bem imóvel. A lei fala em 180 dias. Então, eu tenho 180 dias para constatar. Eu conto da onde, né? E depois eu tenho 30 dias, que é o prazo normal para ajuizar a ação edilícia. Se é bem imóvel, eu tenho a lei estabelecendo 1 ano mais 1 ano, né? E aqui o direito potestativo vai nascer não da tradição, mas da constatação do vício. Isso também é um detalhe. Então, eu vou separar esses casos para que a gente possa fazer uma série de exercícios para aplicar isso concretamente e ficar melhor. Eu acho que é o melhor caminho, tá?
A teoria, assim, é interessante, mas qual é a praticidade disso? Isso acontece na nossa vida prática beça. É um tipo de É situação que a verdade, gente sim. vê muito, 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 muito. E como é que eu conto isso? Tá? Então, eu vou pegar várias questões, a maioria da OAB, e aí na aula que vem a gente vai trabalhar com essas Poxa, questões, tá bom? E aí, o que eu queria fazer com legal, vocês professor. também? A gente teve aquela aula magna na nossa aula de segunda, né? Que os professores, teoricamente, foram obrigados a dispensar vocês para participar dessa aula online. E eu disse que quem Foi, assistisse e me foi. mandasse o relatório, né, a gente concede hora FAQ. Eu assisti até o final, achei bem interessante, inclusive com relação à última fala que foi de um senhor do Sebrae. Eu acho que ele falou algumas coisas bastante pertinentes, né, para a nossa vida do futuro, né, com relação à posição profissional. A gente está vivendo novos tempos, né? Esse coronavírus acelerou uma série de coisas. É só a gente olhar como nós evoluímos em matéria de nossas aulas do período passado para esse. No período passado, eu não Não, pensava em usar verdade. um procedimento desse, eu só fui usar no final do semestre. Não sei se vocês lembram. Eu gravava Lembro, a aula, sim. que era um sacrifício, porque eu perdi um tempão para conseguir postar aquilo, porque ficava muito pesado, eu não tinha os meios que eu tenho hoje, apesar de usar o mesmo computador, né? Eu não tinha o domínio das técnicas que eu tenho hoje. Hoje é tudo muito mais simples, né? É para fazer porque a gente já sobreviveu ao semestre passado. Mas isso é para Foi tudo. mesmo. Não é só para a nossa questão da aula, é para as nossas atividades em todos os sentidos, né? E a gente tem Foi. que se adaptar a isso, não tem jeito, né? Então, assim, o que eu fiz? Aquilo que eu combinei com vocês na aula de segunda, antes da palestra. Eu dou aula terça-feira numa outra turma da mesma instituição que tem a mesma matéria. Então, a matéria que eu dei para eles ontem, eu daria para vocês na segunda-feira. Então, eu peguei a aula que eu dei para eles e postei para vocês ontem. E aí eu combinei com a Beth, com quem estava na aula passada, que vocês até quarta que vem, que segunda é feriado, vão assistir aquela aula. E a gente, depois É, da né? aula de TGC, vai tirar as dúvidas, para que fique tudo direitinho, tá, João? Não, tudo bem. Agora, a senhora quer que faça o quê? Faça um resumo do que nós entendemos nessa palestra? Porque aí pode valer a hora FAQ. Se você fizer um resumo e me mandar no formulário de hora FAQ, eu peço para a Margarete lançar. Ah, entendi. Entendeu? Se quiser. Eu acho que Não, sim. é interessante, tá? Agora, o material que eu postei ontem, né? Que foi a aula que eu dei na turma de terça-feira, seria a aula que eu daria para vocês segunda-feira, o mesmo conteúdo. É claro que as Ah, turmas é? são diferentes, as brincadeiras são diferentes, já até brinquei. Lá eu tenho o Enzo que vai fazer direito funerário, então eu não falo do divórcio, eu falo de inventário, entendeu? Né? É mesmo? É. Ele, desde que eu falei no primeiro Direito? período, porque no primeiro período você estuda a questão da morte, a pessoa É, sim. ausente, a morte civil, né? Então ele ficou apaixonado pelo assunto, falou que vai fazer o trabalho de conclusão de curso nisso. Então eu implico com ele Ah, como eu implico tá. contigo, entendeu? Porque a gente quer trabalhar com direito sucessório, né? Em Portugal se chama direito funerário, tem até livro Ah, é? publicado com esse nome. Aí a gente Direito brinca, entendeu? funerário. Direito funerário. Então a gente brinca, eu brinco com É, ele como eu brinco com você, só que com as devidas proporções. A Beth sabe. é, Né? Então, assim, as brincadeiras são diferentes, a turma lá é maior do que a turma de vocês, mas a matéria é exatamente a mesma. Então, o mesmo, conteúdo é o mesmo. Então, como a gente já tem uma segunda-feira que é prejudicada, porque esse período tem 3 feriados, mesmo a gente é. repondo, como a gente fez da outra vez para compensar, é muito complicado marcar aula magna no mesmo dia. Então, a Não, maneira com que eu certeza. encontrei de prejudicar menos é essa. Eu já postei a aula para vocês, eu peço que vocês assistam, e aí na Eu vou quarta que assistir. vem eu tiro as dúvidas. A gente faz um bate-pronto para restaurar esse Não, vou conteúdo, depois assistir. da aula de Teoria Geral dos Contratos. Tá bem assim, João? Com certeza, absoluta. Então tá bom. Então a gente hoje parou por aqui. O pessoal não tem vindo, né? Esse É, negócio hoje desse a Beth, horário também ela com comentou com a trânsito, né? senhora. A Beth está com Ela problema. Ela me comentou, mandou uma mensagem, tá? ela comentou realmente que pediu para a filha gravar. A filha está Não. gravando a aula. Eu tô gravando. Eu acho que a filha não tá, porque ela não tá visível para mim aqui no lado, que tá com a parte Também, branca. Mas eu vou eu gravar. também não estou vendo, não. Mas eu vou Não, gravar, mas não sim, tem problema. interessante. Eu vou gravar e postar. Quer dizer, eu já gravei, né? Eu vou postar a aula É, lá. E fique tudo bem, né? Que é o que legal. importa. É, agora deu um alívio, né? Assim, um alívio um pouquinho, né? Porque, na verdade, Ah, eu percebi,
entrando aqui sem querer aqui no nosso EAD, que tem uma matéria já em andamento já, está na 4ª aula, hein? Tem lá, Nós mas não não sabíamos tinha quando eu disso. falei com a Margarete. Tem 2 Pois é, semanas. aqui, ó. É bom Essa correr matéria atrás, aqui, né? ó, Ah, essa matéria é bem entendeu? interessante. É Aí bem eu fui interessante. imprimir, aí botei no grupo, postei para todo mundo, a Beth É ficou bom. ela ficou, sabe, assim, né? Mas como assim e tal? Porque eu acho, Margarete, ficou de avisar, porém, é muito Não assunto, de avisou. repente ela não avisou. Mas eu perguntei para E ela, ela, deve ter umas 3 semanas, João. é Você lembra mesmo, que você né? falou comigo? Eu perguntei para ela, ela falou que não estava Foi. disponível e na aula seguinte que eu dei para vocês, eu dei essa resposta. Deve ter entrado depois. E não avisou. O negócio é Então, vocês não entrarem sempre avisou. para ver. Não tem como, né? Então, vai ter que ser assim. Agora, eu imprimi os prazos, né? Eu imprimi todos os prazos Isso que é para que a gente não importante. possa, Perder, né? de repente mudar alguma coisa, a gente está, assim, ciente que Certinho. realmente não foi culpa nossa. É E ela, documentar. talvez, eu e Beth, nós estamos numa pendência de economia. Ela deve passar para a gente aí, não sei se vai ser nesse período. Eu Eu não creio que sim, sei. né? É, deve Nesse ser. período. Eles estavam vendo lá. Eu sei que amanhã vão estar na faculdade, mas eu não sei te responder o horário que eles vão estar lá. Eu vi uma mensagem, Então, tá? amanhã ela vai estar lá, Margarete. Inclusive, ela pediu para que eu fosse lá e assinasse um documento. Um Ah, da CPS, eu já documento. sei. Tá Você você, sabe qual a é? Beth, eu e o Telson, se eu não me engano. Ela falou comigo também. Justamente. Aí vou passar lá amanhã e vou ver se eu pego o documento e levo lá onde a Beth trabalha, na Tá? hora do almoço. Vou pedir Pra para ela poder ela assinar. assinar. Tá É que eu certo. não vi esse documento, né? Se o dela é colorido, é preto e branco. Eu também não Porque vi. eu imprimi aqui. Eu imprimi pelo e-mail aqui. É, Eu mas imprimi o documento. é bobagem ser colorido ou preto e branco, de verdade. Isso não faz diferença pro que é. Que é formalidade. Eu imprimi, até pensei em levar direto lá no emprego da Beth, mas aí eu não sabia como é que era o dela, se É, eu era não sei, igual. né? Eu não sei também. Eu sei que eu tô no Mas meio eu disso, vou lá mas eu não amanhã. passei lá ainda. Eu vou lá amanhã. Amanhã estão lá. Então lá, Parece que é de de 8, manhã, mas não sei o horário. acho que é de Ela 8 ou 9 horas até as 5 da tarde. Ela deve vai estar estar lá. resolvendo as questões. Bom, vou deixar Poxa, agora de gravar. Vou cortar a tá gravação legal. porque eu não cortei.